Olá para todos, nosso assunto de hoje são funções geradoras. Então, vamos considerar um problema. Vamos imaginar que temos 5 moedas de R$ 1, 3 notas de R$ 2, duas notas de R$ 5. Então, quantas maneiras diferentes existem para juntar R$ 11, uma soma de R$ 11? Então, para resolver este problema, vamos considerar o produto de polinômios. Para cada nominação de moedas, vamos colocar um polinômio. Então, primeiro polinômio para moedas de R$ 1. Como temos 5 moedas, então vamos ter esse 1 corresponde a 0 moedas de R$ 1. Aqui uma moeda, duas moedas, 3 moedas, 4 moedas e 5 moedas. Para R$ 2, então 0 moedas. Aqui uma nota de R$ 2. Aqui duas notas de R$ 2 e 3 notas de R$ 2. Como temos 3, então só este termo é último. E para R$ 5, nenhuma nota, R$ 5, uma nota de R$ 5 e duas notas de R$ 5. Então, como funciona? Esse polinômio, esse produto de polinômios vai ter aqui 6, aqui 4, aqui 3 termos. E para fazer multiplicação desses 3 polinômios, a gente precisa multiplicar cada monômio aqui com cada monômio aqui e com cada monômio aqui. Então, isso significa que temos aqui 6, 4 e 3, temos 72 termos do produto desses 3 polinômios. Mas vamos experimentar com número de moedas, soma de menor. Então, quantas maneiras diferentes existem para juntar R$ 6? Então, porque é mais fácil ver como funciona. Então, R$ 6 existem, nós podemos experimentar tudo e vamos vamos entender que somente 4 maneiras existem de montar R$ 6. Então, aqui nós montamos uma moeda de R$ 1, nenhuma nota de R$ 2 e uma nota de R$ 5. Então, essa decomposição vai corresponder ao monômio. Aqui nós consideramos x a 1, porque é 1, x a 0, aqui, e x a 5. Então, vamos ter x elevado a 6. Então, aqui, 0, x, 3. Então, isso significa 3 moedas, é 6. x6, aqui, e x, 0. Então, este fator é desse polinômio, este fator desse polinômio e o último fator de último polinômio. Mesma coisa, aqui este fator desse polinômio, esse fator desse polinômio e esse fator desse polinômio. Depois temos x elevado a 2, x elevado a 4, porque 2 por 2 aqui, e x elevado a 0. X elevado a 4, x elevado a 2, x elevado a 0. Então, estes polinômios também podem ser formados, como eu mostrei. Este fator desse polinômio, este fator desse polinômio e este fator desse polinômio. Essa ideia permite para nós falar que quantidade de moedas, quantidade de maneiras diferentes de compor essa soma, 6, é igual quantidade aos monômios que podemos receber nesse caminho. Mas a quantidade desses monômios é monômio resultante, esse monômio x elevado a 6. Então, esse x elevado a 6
vai ter um coeficiente. Esse coeficiente é 4. E essa é a ideia principal. Então, a quantidade de moedas, quantidade de maneiras de montar nossa soma é coeficiente de x elevado a 6. Então, temos que multiplicar tudo. E em nosso caso, quando nós consideramos não 6, mas 11 reais, então vamos ter o coeficiente de monômio x elevado a 11. Então, multiplicar tudo é muito fácil, mas dá um pouco de trabalho, mas é bem compreensível como fazer. Então, multiplicamos, temos coeficiente de x elevado a 11, então é 5 maneiras. Também, essa multiplicação, apesar de ser muito trabalhosa, ela pode ser cumprida, por exemplo, no computador, no Wolfram Alpha. Então, é muito fácil para fazer isso, porque existem muitos algoritmos. Agora, vamos prestar atenção que nessa sequência que a gente tem, nós resolvemos não um problema particular de 11 reais ou 6 reais. Nós resolvemos, na verdade, todos os problemas desse tipo. Na verdade, quantas maneiras existem para montar 17 reais? Top 3. Coeficiente de 17. Quantas maneiras diferentes existem para montar 15 reais? Então, 4 desse conjunto de moedas. Então, por isso, como nós obtemos essa sequência, que são coeficientes de um polinômio, então tem sentido, e nós resolvemos esse problema em geral. Então tem sentido dar um nome para essa situação. O nome é o seguinte: o nome dessa coisa é função geradora. Definição. Vamos imaginar que A0, A1, A2, AN é uma sequência de números reais. Então, para essa sequência, a soma formal, essa i de 0 a infinito, x elevado a i, se chama função geradora para essa sequência. Então, função geradora aqui é a0 mais a1x mais a2x quadrado, a3x cubo e assim por diante. Então, a ideia é a seguinte: representar nossa função, que temos que encontrar, representar nossa sequência de números, que às vezes temos que encontrar com muita frequência. O problema é mesmo encontrar essa sequência. Representar essa sequência como coeficientes de uma soma formal. Essa soma formal, ela é formal, não faz sentido nenhum por enquanto. Então, essa soma formal se chama série formal. Série de potência formal. Por quê? Porque a gente considera... Então, essa coisa se chama primeiro função geradora. E esse objeto considerado sem
sem nenhum número que temos que substituir x por algum número. Então, essa coisa se chama série formal, sem nenhuma referência para raio de convergência. Então, essa se chama série formal. Por que a gente não considera essa série formal? Não considera as questões de convergência? Porque nós não precisamos. A gente precisa somente de coeficientes. Então, eu vou mostrar como funciona depois. Nós não falamos nada sobre essa série ou converge ou não. Então, como no cálculo nós estudamos que essa série se chama série de Maclaurin, séries deste tipo, se eles para algum x eles são convergentes, então faz sentido de considerar. Se eles não são convergentes, então não faz nenhum sentido de considerar. Por quê? Porque foram funções. Mas aqui, apesar de ela se chama função geradora, aqui, na verdade, essa coisa não é função nenhuma. Então, essa coisa não fala para nós que nós temos que fazer alguma transformação de um conjunto para outro conjunto. É somente expressão formal. É uma linha, como falam, é uma sequência só. Então, não é função. Então, esse é um defeito de língua matemática, porque falam que é função geradora, na verdade não é função, é série formal. Então, às vezes falam que alguma coisa é outra coisa, mas na verdade não é. Por exemplo, porco-espinho não é porco-ninho. Então, vamos continuar. Vamos considerar o mesmo problema de nossas moedas de R$1, R$2 e R$5. E vamos considerar de novo esse mesmo problema somente sem nenhuma restrição. Então, de quantas maneiras podemos compor a soma, por exemplo, de R$136? Então, temos que considerar 1 mais x quadrado mais... Aqui, uma série formal. Não falamos nada sobre restrição, por isso não tem número final aqui. Não tem monômio final. Então, aqui vamos ter x quadrado, x a 4 e assim por diante. Também não tem final. Aqui 1 mais x5 mais x a 10 mais assim por diante. 15, 20, assim por diante. Então, agora precisamos calcular o coeficiente de x elevado a 136. Como fazer isso? Para fazer isso, temos que multiplicar essas séries formais. Mas como fazer isso se no cálculo nós multiplicamos séries formais só quando eles são convergentes? Então, e como nós multiplicamos? Como funções. Então, como nós multiplicamos as funções? Funções são multiplicadas por valores em cada ponto. Então, se temos uma função em ponto 1, tem valor 2, e outra função em ponto 1, no ponto 1 tem valor 3, então a função produto vai ter valor 6 no ponto 1. Mas, como aqui essas funções são somente fictivas, na verdade são séries formais, então como então multiplicar? Então a resposta, como polinômios. Então, por isso, multiplicação vai ter fórmula seguinte. Se nós temos, regra de multiplicação, se nós temos uma série formal A0 mais A1x mais A2x quadrado mais GB0 mais B1x mais B2x quadrado mais diante. Então, f
G vai ter forma C0 mais C1x mais C2x quadrado mais C3x cubo, assim por diante. E agora vamos dar fórmula explícita para C e écimo. Então, essa fórmula é a seguinte: CK écimo é igual a soma de I de 0 até K, A e écimo B, K menos I. Então, C0 é A0, B0. C1 é igual, pela essa fórmula, A1, B0 mais A0, B1. C2 é A0, B0, A2, B0, A1, B1 mais A0, B2. Então, assim por diante, nós multiplicamos todos os termos cuja soma de índices é igual a esse índice. Isso. Então, temos séries formais e multiplicação dessas séries também é formal. Somente multiplicamos coeficientes. E quando nossas séries, na verdade, um caso particular dessa série é um polinômio. E cada desses polinômios também é uma série. E multiplicação de polinômios é coincidente com multiplicação de séries. Então, se nós consideramos um polinômio como série, multiplicamos como série ou como polinômio, tanto faz. Agora, vamos dar um exemplo. Como funciona essa multiplicação? Vamos considerar uma série f de g, f de x. F de x é igual a 1 menos x mais x quadrado menos x cubo mais x4. Então, o sinal sempre alternando. G de x. E agora vamos inventar uma outra série. Por exemplo, 1 mais 2x mais 3x quadrado. Com coeficiente maior por 1 do que índice, expoente. Então, 4x cubo mais assim por diante. Então, multiplicamos fg. Primeiro multiplicamos 1 por 1. É 1. Mais, aqui, temos que multiplicar 2 por 1 e esse coeficiente por este. Porque aqui é G0 e aqui G1. F0, F1. Então, temos 2 menos 1x. Agora, coeficiente de x quadrado, 3 por 1 é 3. 2 por menos 1, menos 2. E 1 por 1, mais 1, x quadrado. Da mesma forma, 4 menos 3 mais 2 menos 1, x cubo e assim por diante. Então, vamos ter 1 mais x mais 2x quadrado mais 2x cubo. Então, na verdade, para escrever toda essa série, nós temos que fazer um número infinito de cálculos. Mas ninguém vai fazer isso. Por quê? O que significa definir uma série? Definir uma série significa definir a coeficiente de cada termo dessa série, de cada potência. Então, isso significa que cada coeficiente pode ser definido a partir de número finito de cálculos, de calculações. Por isso, nós podemos considerar essa série bem definida. Essa situação é muito parecida com aquela história de hotel de Hilbert.
Então, esse hotel é o seguinte, esse é o problema. Na Wikipedia falam que é um paradoxo, mas na verdade não é paradoxo nenhum. Paradoxo é algum raciocínio que contém contradição, mas aqui não tem contradição nenhuma. Então, vamos imaginar que nós temos um hotel e de número infinito de quartos, e nesse número infinito de quartos, em cada quarto tem um hóspede. Todos os quartos são ocupados. Então, chega mais um hóspede e fala que ele quer morar no nosso hotel. Então, o que fazer? Todos os quartos são ocupados. Então, a resposta é a seguinte: temos que falar primeiro para ele mudar, para se mudar para segundo, esse do primeiro mudar para terceiro, do segundo mudar para terceiro, esse de terceiro mudar para quarto, e assim por diante. Então, a gente tem, para cada hóspede, nós temos o número finito de instruções para fazer. Então, esse tem que ser chegar para cá e falar para ele, vai para o seguinte. E falar a mesma coisa para o seguinte. Então, esse processo vai demorar o tempo infinito. Mas para nós tanto faz. Primeiro quarto já vai estar desocupado. E nós podemos dar ele para um hóspede, para o novo hóspede que chegou. Então, a mesma coisa, apesar de essa série é infinita, para calcular qualquer coeficiente, nós precisamos somente de um número finito de cálculos. Agora, vamos considerar uma coisa mais interessante. A série inversa. Então, definição. Seja F uma série formal a série G se chama inversa para F se Fg é igual a 1. Exemplo. Exemplo é o seguinte, se f é igual a série x, o que significa série x? A0 é 0, A1 é 1, A2 é 0, A3 é 0 e todos os restantes termos são zeros. Então, f não tem inversão. Por quê? Vamos imaginar que temos g de x é A0 mais B0, B1x mais B2x quadrado, assim por diante, x. E vamos imaginar que x, essa coisa é que vamos ter o produto x por essa série é 1. Então, vamos ter B0x mais B1x quadrado mais B2x cubo, assim por diante, é 1.
Mas não pode ser 1 aqui, porque 1 é número, aqui coeficiente é 0. Então essa é contradição. Então, primeiro, todos os b e écimos têm que ser zeros, porque aqui não tem esses coeficientes. Na verdade, duas séries são iguais se e somente se coincidem os coeficientes deles. Somente neste caso. Então aqui, coeficiente de x elevado a 0 é 0, mas aqui é 1. Então não são coincidentes. Então, esse exemplo fala para nós que não sempre existe uma série inversa. Então, aparece uma questão: quando existe? Teorema. Para a série formal, f de x é igual a 0 mais a1x mais a2x quadrado mais assim por diante. Neste caso, então vamos falar depois. A série inversa existe se e somente se A0 não é 0. Neste caso, então vamos escrever além disso, neste caso, temos a fórmula seguinte: B0 é 1 sobre A0 e B n é igual a menos 1 sobre A0, a somatório de 1 até n, e aqui A e écimo B n menos I. Então, o que é interessante? Primeiro nós calculamos B0 para a série. Existe, além disso, então, sim, primeiro nós calculamos esse coeficiente para a série inversa. Depois, sabendo já esse coeficiente, nós podemos calcular coeficiente como número 1, como índice 1. Então, porque sempre usamos coeficientes calculados já, coeficientes anteriores. Então, vamos demonstrar como funciona esse teorema. Sim, e vamos falar que série inversa tem essa denotação. Então, g de x é igual a f de x menos 1, ou é igual a 1 sobre f de x, como sempre. Vamos considerar um exemplo. Então, 1 menos x menos 1. Então, temos aqui A0 é 1, A1 é menos 1, A2 é igual a 3, assim por diante para todos, é 0. Então, vamos calcular. B0 é 1 sobre A0 é 1. B1 é soma menos 1 de A0. Aqui I de 1. Aqui não é de 0 já, é de 1 até 1.
Aéssimo Bn menos Iéssimo. Então, é igual a menos 1. Aqui vamos ter somente um termo, A1, B1, B0. Então, A1 é menos 1 e menos 1 é 1. B2. Menos A0. 1, 2 aqui. Aéssimo B2 menos I é igual a menos. Aqui I. Não. Já vamos calcular. A soma A1, B1 menos A2, B0. Então, A2 é 0. Por isso temos, de novo, A1 é menos 1. Então, B1 é 1. E temos 1. Então, na verdade, sempre vamos ter 1. Podemos escrever 1 sobre 1 menos x é 1 mais x quadrado mais x cubo. Então, essa fórmula, muito parecida, não, é a mesma fórmula como de soma de progressão geométrica, mas, na verdade, aquela fórmula foi obtida como aplicação do conceito de limite, mas aqui não falamos sobre esse conceito, não falamos sobre limite nenhum. Nós falamos sobre as regras somente formais, como nós multiplicamos essas séries. Por isso, essa fórmula é muito mais geral. Agora, da mesma forma, podemos calcular essa. Então, aqui temos A0 é 1, A1 é 1, A2 é A3, e assim por diante. É 0. De novo, temos B0 é 1, B1 é igual a menos soma I de 1 até 1, A1, B de 1 até 2, AI, B2 menos I vamos ter menos A1, B1 mais A2, B0 é 1. Então, neste caso, vamos ter 1 menos x mais x quadrado menos x cubo mais x4 e assim por diante. Também não falamos de nenhum limite, nenhum raio de convergência, nada. Então, agora vamos escrever um teorema. Esse teorema permite de resolver nossos exercícios de funções geradoras. Então, teorema. Teorema somente fala sobre algumas séries formais. Então, 1 sobre 1 mais x é 1 menos x mais x quadrado menos x cubo mais x4 menos assim por diante. Nós acabamos de demonstrar isso. B. Então, uma coisa um pouco mais interessante. 1 menos x elevado a n
é igual soma 0 de até infinito, Cn mais I menos 1 e xi. Se 1 menos xn mais 1 menos x é igual soma I de 0 até n x elevado a I. Então, essa fórmula é bem conhecida. E D 1 mais xm é igual soma I de 0 n Cni xi. É binômio de Newton. Eu queria prestar atenção a essa fórmula. Então, é somente que temos que demonstrar, na verdade. Então, essa fórmula, como nós demonstramos que é 1 sobre 1 menos x é elevado a 1 mais x quadrado mais assim por diante. Então, 1 nós podemos elevar a n, potência n, x n é igual a 1 mais x quadrado mais assim por diante elevado a n. Então, aqui temos n fatores. Podemos escrever isso como n fatores. 1 mais x quadrado. 1 mais x quadrado. 1 mais x mais... A última vez é enésima vez. 1 mais x quadrado mais... Então, o que representa esse produto? Então, cada coeficiente de x e écimo significa de quantas maneiras nós podemos decompor esse número i em soma de números menores, na verdade. Ou, vamos imaginar que temos um problema. Temos as mercadorias de n tipos. E precisamos fazer compra de i unidades de i unidades. Então, de quantas maneiras nós podemos escolher essas mercadorias? Então, podemos escolher tudo de mercadoria 1, tudo de mercadoria 2 e assim por diante. E, com certeza, nós obtemos o nosso objeto combinatório que se chama combinações com repetição. Mas, número de combinações com repetição, nós acabamos de demonstrar que é exatamente este. Daqui nós temos esse fato.